opções, vai poder começar de novo. Pois muito bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos novamente aqui no I'm No Economist. Esse programa ainda não acabou, né? E cada dia ele se torna uma nova fase, com novos convidados, novas experiências e também novas pautas que carinhosamente chamamos de fofocas de adulto. Então, hoje o convidado inteligente e especial da semana é o meu querido Jordano D'Artagnan. Convidei ele faz uma semana, ele prontamente já nos atendeu. É um cara, por mais que muito ocupado, muito solícito também, já, desde já agradecer isso. É um cara que nasceu advogado, deve ter se apaixonado pela literatura assim que saiu da barriga da mãe, e é um grande contador de histórias. O Jordano é advogado aqui em Santa Maria do Rio Grande do Sul, especialista com mais de 10 anos já na parte de propriedade intelectual e direito empresarial como um todo, imagino eu. Só as falências que não. Então, Tá. Jordano, seja bem-vindo e muito obrigado pela colaboração e teu tempo hoje. Muito obrigado, bom dia a todos vocês, pessoal. Para mim é muito legal sempre ser convidado, fico muito grato, porque eu tenho notado que de um tempo para cá, o tema do conhecimento sobre o mundo, principalmente sobre história e outras coisas, tem se tornado cada vez mais interessante para as pessoas. E eu, durante muito tempo, sempre gostei desse tipo de coisa, mas durante muito tempo não era o papo interessante, né? Porque ali na adolescência ninguém se interessava pela literatura e pelas coisas que eu gostava. Então, o meu papo demorou muitos anos para ser legal, entre os amigos, inclusive. E aí agora tem uma tendência muito legal desse negócio, que todo mundo está se interessando. Talvez pela sensação de conhecendo o mundo, acaba conhecendo a si mesmo, né? Como dizia o velho oráculo de Apolo. Então, é muito gratificante para mim sempre participar desse tipo de papo. E acho que é o melhor papo que tem, né? Que é leve e a gente vai conseguindo tratar de várias coisas de forma leve. Sim, a gente sempre faz essa pergunta antes de começar a gravar, só que de um tempo para cá a gente começou a fazer ela como a primeira pergunta do episódio. Jordano, tem alguma coisa que a gente não pode perguntar? E vocês não podem me perguntar? É, Não, acho que não existe nada. A minha vida é um livro aberto, porque as páginas feias eu arranquei, então não tem é. problema. Pode me perguntar sobre qualquer coisa. Não, perfeito, perfeito. A gente vai deixar guardado para o final uma história que é muito boa, contada pelo Jordano, que foi essa história que me deu o estalo de convidar ele. Mas a gente vai falar muito também sobre propriedade intelectual. Sim. Eu não sei o quanto isso tem sido problemático na tua vida, Léo, ou já chegou a ser algum problema, mas eu vejo bastante gente tomando ruim, pois não soube roubar como um artista. Cara, eu tive um problema no começo da carreira. Eu acho que foi minha primeira experiência de empreendedorismo com sócio, que a gente fazia reforma de sneakers, sabe? Tênis, tipo Jordans pra cima e tal. E, cara, pra ser justo, eu não entendia muito sobre aquele negócio, mas esse meu sócio, que a gente estudou junto na escola, fez o final do ginásio, né, do Fundamental 2 e começo do ensino médio junto, e era muito amigo e tal, gostava das mesmas coisas. E ele me deu essa ideia. Eu falei, mano, eu acho que dá para fazer. Aí eu coloquei um logo em pé, uma marca em pé, comecei a fazer o Facebook, fiz anúncio. A gente conseguiu, inclusive, adquirir clientes. Eu coloquei dinheiro do meu próprio bolso para fazer isso e ele nada. Mas já comecei a ver ali red flags já desde o começo, né? De tipo, putz, vamos ser 50-50. Ele, não, eu quero ser 55. Eu falei, tá bom, né? Tipo, você que deu a ideia. Mas eu que tava colocando dinheiro, né? Você que deu a ideia e tal. Problemas e problemas e problemas. Eu atendia no meu escritório, as pessoas chegavam, ele não atendia na casa dele. Então eu vi que eu estava dando um pouco mais, já começou a ficar machucado, né? Ainda muito novo, meio criança ainda. Mas deu um problema no final que foi, ele simplesmente me tirou de todas as redes sociais que a gente tinha como administrador. E eu falei, tá bom. E fui lá e registrei a marca. E aí, 10 anos depois, quase, ele veio me pedir para comprar a marca, cobrindo o preço de custo, e eu falei, não, velho, eu quero, sei lá, 50 mil reais, uma coisa assim. E aí ele mandou vários áudios numa madrugada, eu só fui ver depois no outro dia, que estava tudo apagado, queria ter mandado para minha advogada, não deu.
porque ele deveria ter me xingado bastante. E É, o advogado, o advogado perdeu meus prazos de fazer as coisas que eu tinha renovação. que fazer. Cara, é ridículo. Mas esse foi o meu único problema, assim, com propriedade intelectual. Depois disso, nunca mais. A No Economist já é registrada, entre várias Ótimo. outras que eu registrei também. É, Pô, essa história aí é tensa, viu, cara? Depois eu conto essa mais. história é tensa, mas é maravilhosa, né? Para gente que é da propriedade intelectual, é uma história até recorrente. Bom, antes da propriedade intelectual, a gente vê problemas aí de direito societário, né? No direito empresarial. Eu costumo dizer sempre, porque muitas vezes quando o cliente chega e senta à mesa aqui no escritório, a gente bate o olho e já identifica algumas coisas. E eu costumo dizer, olha, vamos pensar, pensem bem, comecem um negócio com um pré-contrato, porque um mau sócio nunca vai se transformar, nunca vai se converter num bom sócio. Isso não acontece. Quando o desentendimento ele já começa antes do exercício da atividade ou antes da formalização da atividade empresária, isso muito provavelmente lá no início não, lá no meio vai dar problema. É Cara, quase certo que vai dar problema. certeza, certeza. E foi uma coisa que eu aprendi recente, viu, Jordano? Depois eu conto mais dessa Uhum. experiência, mas eu passei por um programa de residência de empreendedorismo aqui no Brasil, de um fundo de VC, e achei um sócio muito bom. A empresa não deu certo, mas achei um sócio muito bom, porque eles ensinam a fazer as perguntas difíceis para esse outro sócio, né? É, Isso é exato. interessante. Eu costumo dizer que a gente é o responsável por dar o balde de água fria. A pessoa chega aqui com um projeto, com uma sociedade pré-fabricada já na cabeça, por exemplo, de dois amigos, que acontece muito, e eu jogo um balde de água fria por cima e começo a fazer perguntas, né, para mostrar a possibilidade do negócio dar errado. É como um empréstimo de banco, eu digo. Quanto mais difícil for o empréstimo do banco, quanto mais difícil for pegar um empréstimo com aquele banco, mais seguro tu está. Porque o banco faz milhões por dia de empréstimos. E se ele é difícil e ele tem empresta o dinheiro, ele está dizendo, bom, tu pode pagar. Vai conseguir pagar, eu vou te emprestar. Quanto mais fácil, mais perigoso é. Que o banco não está nem aí, bota um juro lá em cima e te empresta o dinheiro. E a mesma coisa é numa sociedade, num projeto. Quando tu conseguires responder todas as perguntas que impossibilitam, quando tu achar uma solução para cada coisa que possivelmente impossibilitaria o teu negócio, bom, agora sim. Então agora a gente pode começar a arriscar, arriscar de forma inteligente. Agora, a propriedade intelectual. A propriedade intelectual ela é um tema em voga de uns anos para cá. Lá quando eu comecei, registro de marca era uma coisa que o empresário, até o empreendedor, que não necessariamente é empresário já, né? Ele deixava para última hora. Era aquela despesa desnecessária, e infelizmente o mercado brasileiro invadido por profissionais ruins. Não o fato de não serem advogados, porque não há problema em não ser advogado. O problema é o desvio do caráter. E por ser um processo administrativo e não precisar de advogado, é muito mais difícil de controlar. E aí acabava acontecendo justamente o que aconteceu com o teu sócio, que é deixar o registro para depois, correr o risco de outra pessoa registrar na frente. Ativos de propriedade intelectual, hoje se sabe, antes já era algum tempo atrás, mas hoje se sabe com clareza, superam muitas vezes em várias e várias vezes mais o valor de uma empresa, né? O valor dos ativos físicos de uma empresa. Então hoje algumas empresas que transcenderam já a questão da propriedade intelectual como patrimônio imaterial têm esse ativo intangível com muito mais valor do que todos os outros, sejam sedes comerciais, sejam estoque, o que for, né? A gente tem vários exemplos grandes, Coca-Cola nem se fala, McDonald's, né, também não, Volkswagen, seja o que for. Pegaram hoje todas as fábricas da Volkswagen, todos os carros que a Volkswagen tem em pátio, né, todas as concessionárias, pessoal, vale muito menos do que vale a marca Volkswagen. Tanto que hoje, uma das grandes questões que tem se tratado mundo afora, inclusive no Brasil, são as holds de propriedade intelectual, né? Ah, really? Antes a gente, Tipo, holding, exato, tipo, aí. só de propriedade intelectual. Cara, igual Porque, comprar domínio
domínio e depois usar? É tipo isso? Perdão? Como É é? tipo comprar domínio? Então você compra um domínio na internet e Não, o usa? que acontece é o seguinte, a holding ela é uma controladora de Uhum. outras subsidiárias. Então eu concentro toda a minha propriedade intelectual em uma determinada pessoa jurídica, em um país que seja tributariamente mais vantajoso, e ao invés de cada empresa relacionada àquela principal ter o seu nome, a sua marca, os seus softwares, o seu domínio em si, ela tem nessa holding, por uma questão tributária, essa holding cede não, licencia o uso destas marcas, desses softwares, desses domínios para essa controlada. Então, eu tendo isso numa principal e eu colocando como licença para essa controlada deduz aquilo como despesa também, inclusive, entendeu? Por exemplo. Então, é uma questão tributária mais vantajosa. E claro que, do ponto de vista administrativo, ter uma empresa especializada só para aquilo, uma empresa com essa função, todos os outros negócios são geridos de forma escalonada por outros setores. McDonald's, Entendi. por exemplo, a gente sabe que hoje o McDonald's, o negócio deles é imobiliário, né? Mais do que Uhum. os lanches. Então, uma empresa controla o imobiliário, outra empresa controla os restaurantes, uma empresa principal controla os ativos de propriedade intelectual e licencia para estas outras, né? E isso é utilizado, inclusive, em outras empresas de tecnologia, porque existem as chamadas patentes essenciais. Quer dizer, o que é Bluetooth, por exemplo, infravermelho, sinal de internet. É uma patente que essa tecnologia ela tem que funcionar nos carros, ela tem que funcionar nas casas, nos diversos tipos de telefones celulares, nos computadores. Quer dizer, ela é essencial para o funcionamento de vários dispositivos ao mesmo tempo, numa única tecnologia. Se Ah, fosse ser um contrato com cada uma, se transformaria numa coisa extremamente difícil, complexa. Então ela é tida como a patente essencial e há um acordo comercial em relação aqui, entendi. não é? E o... essa- E Desculpa, Jordano, pode terminar, pode falar. não era exatamente isso. Então, hoje a gente sabe da importância desse tipo de ativo e da necessidade de proteção que transcende a marca, transcende qualquer outro setor que uma empresa tem. Isso transcende porque nas negociações muitas vezes ninguém conhece mais a sede. As empresas muitas não têm mais sede comercial física. Hoje, inclusive, o direito brasileiro não exige mais que uma empresa tenha uma sede física. Hoje, quando eu vou constituir uma pessoa jurídica, eu posso colocar como meu endereço o endereço eletrônico. Uhum. Claro. Evidentemente que tudo de forma bem, bem organizada para que se consiga ir atrás daquela empresa num eventual litígio judicial, que é o que interessa, né? A regra serve para que quando for necessário a pessoa seja encontrada. Vou até Mas fazer como não um, é mais vou fazer um jabá de graça aqui para a Company Hero, que é uma empresa Uhum, que eu fui muito feliz de ser um dos primeiros funcionários, e eles fazem esse serviço de escritório virtual e funciona super bem. Que você uhum, realmente, né, pode ter um endereço fiscal no seu cartão isso, CNPJ, no seu contrato social, num endereço premium, e tira o risco de ter ele na sua casa, principalmente se você tem inscrição estadual, né, se você tem estoque, esse tipo de isso. coisa. Cara, pre- te previne de ter muitos problemas fiscais aí no futuro. Então, vale super a pena. companyhero.com.br. Vai lá, acessa o site e garante o seu endereço fiscal. Cara, Excelente. você citou um ponto interessante, Jordano, no começo da tua fala, que foi essa coisa da cultura da propriedade intelectual ter começado no Brasil só há pouco tempo. E se você olha mesmo, né, no registro de marcas e patentes de dois países diferentes, como o Brasil e os Estados Unidos têm muito registro de patente, né, cara? Tipo assim, ordens de magnitude maior do que o Brasil. É, Incomensurável, é. e assim, mas porque eles têm essa cultura da criação, empreendedorismo e inovação, etc e tal, no core mesmo, né, do americano. Até o americano Tem. de classe média ou até classe mais baixa, ele entende isso muito bem. Uhum. Por que que você acha que está acontecendo no Brasil há pouco tempo? E o que que você acha que foi a ignição desse começo
de entender a importância de registrar uma marca ou registrar uma patente? No Brasil, porque a gente não foi ensinado a empreender. O Brasil ele não é um país de empreender. O Brasil ele é um país de deixar dinheiro em poupança. Rentista, E famoso rentista. isso, rentista, não é? Os Estados Unidos não, eles arriscam, eles quebram duas, três vezes e vão e arriscam. E o Brasil a gente tem como empreendedorismo fazer concurso público. Hoje, empreendedor no Brasil é quem passa num concurso. Para Investiu, né? juiz, para promotor, para Bota a advogado-geral mulher da para União. investir, bota a mulher para investir em você, estuda 4 anos sem trabalhar, a mulher trabalhando, e aí você Ou os tem próprios pais, que. ou os próprios pais, né? E eu não, e eu estou sim fazendo uma crítica ao serviço público e a esse tipo de conduta, porque isso traz uma âncora para o país, uma âncora empreendedora terrível. E Uhum. também as faculdades de direito não falavam sobre isso. Eu mesmo, quando eu comecei, não havia sequer uma cadeira no direito sobre propriedade intelectual. Não havia, não se encontrava uma especialização em propriedade intelectual. Isso eu estou falando em 2010 por aí. Isso foi começar a aparecer depois. Claro que tinham grandes advogados de propriedade intelectual no Brasil, dois ou três, talvez quatro, né, que foram os precursores, entre eles o maior de todos, Denis Borges Barbosa. Mas era essa dificuldade, então nós não éramos ensinados. E pior, éramos mal ensinados na faculdade de Direito, porque quando se falava em abrir uma empresa, constituir uma pessoa jurídica, a primeira coisa que um advogado dizia, isso é coisa de contador. Então vocês imaginem a que absurdo chegava o jurista brasileiro de quando precisasse constituir uma pessoa jurídica e um contrato social, um ato formal de declaração de vontade, quer dizer, isso tem que ser feito por advogado. Chegar a esse conhecimento tão raso sobre a propriedade intelectual. Na faculdade, nós, no direito empresarial, já somos vistos meio como alienígenas. Propriedade intelectual, então, nem se fala. Uhum. E de um tempo para cá, em razão do avanço tecnológico globalizado, o Brasil, como uma questão de interesse competitivo, principalmente pelas instituições públicas de fomento à pesquisa, uma faculdade de pesquisa de São Paulo, por exemplo, ou as incubadoras de universidades federais, começou a criar esse movimento dinâmico, extremamente benéfico, de demonstrar que existe outra coisa além do registro de marca, embora isso seja extremamente interessante. De que existe patente de invenção, de que existe patente de modelo de utilidade, de que existe registro de software, de que existe registro de domínio, de que essas discussões, quando chegam ao judiciário, são discussões milionárias, são discussões extremamente difíceis e acirradas, porque provavelmente será necessária uma perícia. Então a gente saiu de um tempo estagnado para uma efusão, uma profusão da propriedade intelectual em razão da necessidade tecnológica. E isso eu estou dizendo para vocês, eu disse para vocês dois momentos, então eu estou dizendo para vocês de 1900 para cá e de 1996 em diante. Então, de 1900 a 1996, nós tínhamos um país estagnado. De 1996, vamos botar 96, mas um pouco antes, mas 1996 foi a criação da lei da propriedade industrial, justamente já pela demanda. E por que eu digo 1900? Porque em 1883 tem o Tratado da Propriedade Intelectual, o Acordo de Paris, do qual o Brasil é signatário. O Brasil é extremamente pioneiro em tratados internacionais de propriedade industrial e propriedade intelectual. Acordo de Berna, Acordo de Paris, no mundo. É Diplomacia do interessantíssimo. Brasil no final dos anos 1800 e início até a Segunda Guerra Mundial, ela foi muito forte. Ela O é Brasil hoje uma teve das gente. maiores diplomacias do mundo, tanto que graças ao Rui Barbosa, né, criou a Escola Rio Branco, o nosso discurso na ONU é o primeiro. O primeiro discurso da ONU é o Brasil. Então, a tradição brasileira Brincadeira. também é. É que o Rui Barbosa ele ajudou a construir, né, a Organização das Nações Unidas depois da Segunda Guerra ali, que Vou ter tinha que, antes era vou ter que cuspir no túmulo dele agora. Porra. Criou esse mega governo mundial aí, velho. Eu sou, exato, sou contra, sou contra.
Era uma época em que as pessoas cumpriam acordos, né? Ah, E é. aí, e ele ajudou a fundar tudo isso, tanto que o apelido dele era a Águia de Haia, né? Que é Aham. onde é a sede da ONU, lá tão importante, inteligente e articulador que ele era. Ah, Então a gente teve essas três fases no Brasil. Dom João VI assinou vários documentos e tratados de propriedade intelectual quando veio para o Brasil. Nós vamos chegar nesse assunto quando falar sobre o Quinto Império, né? E a gente vê três momentos. Que bom que estamos retomando. Hoje o Brasil, inclusive, ele assinou outro tratado internacional no qual nós passamos a ser países depositários, ou seja, material genético e material biológico será depositado no Brasil para estudo. Nós teremos um banco de dados disso, quer dizer, isso é uma coisa extremamente importante, porque a gente não precisa buscar em outro país uma determinada, digamos, genética modificada de uma planta para estudar aqui. Não, nós vamos ter aqui já. Quanto mais perto, quanto mais acesso a gente tem ao insumo de estudo, mais rápido e fácil ele se torna, né? Então, esses são os três momentos do Brasil. Mas, respondendo à tua pergunta, o que fez o Brasil estagnar foi justamente o desconhecimento e o desinteresse e essa questão de dar atenção ao funcionalismo público e não ao empreendedorismo. E o que fez o Brasil despertar foi justamente a demanda internacional de proteção dos ativos. Isso em 96, né? 96. É que um pouco antes começou a acontecer a necessidade de depósito de patentes de medicamentos no Brasil que não era permitido pela lei anterior. Por causa Estados da Unidos, importação também, né? A gente começou a ter importação só em 94, 91, 91. 90, com o Collor, é. Ah. Então, o que que acontece? Aí você Os quer Estados proteger também um Unidos, pouquinho, né, seus ativos nacionais, né? exato. E aí os Estados Unidos foi um grande fator que ele queria a proteção dos seus ativos em outros países, porque Exato, o princípio é territorial. claro. Eu tenho no meu país. Então, eles forçaram com que fosse colocado na lei da propriedade industrial as patentes de medicamentos. Uhum. Teve o chamado backlog de patentes, que foi justamente aquela enxurrada de patentes que o INPI não conseguia dar conta e agora ia ter que resolver em pouco tempo para se adequar ao cenário internacional e conseguimos fazer, de certa forma, com uma vagarosidade, mas ao mesmo tempo, dentro das possibilidades, uma presteza boa, né? E patente não é uma coisa que se consiga analisar de forma rápida. Ah, Eu queria contar para vocês, eu nasci no dia 26 de dezembro de 1995. Aí eu Uhum. passei uma semana com a família ali, né, tava chegando. E aí em 96 eu comecei a organizar isso aí para vocês. Ótimo, foi ok, excelente, beleza. muito bom. Jordano, agora levando em consideração um pouco as perguntas que recebemos nas nossas cohorts, que acho que tem uma sequência boa lógica quanto a isso, do nosso querido João Landeiro, que foi o primeiro entrevistado aqui do podcast, que ele pergunta, né, então, é possível proteger um método ou apenas uma descrição do mesmo? Né, essa é Não, a não primeira é pergunta dele, possível. e ele já vem uma segunda que eu acho que é bem ligada, que é, e entre proteger a IP, né, a propriedade intelectual, e licenciar a nossa IP para que os outros nos paguem, qual seria o salto de complexidade disso? A primeira pergunta, a resposta é não. Métodos, eles não podem ser protegidos por propriedade intelectual, tá? E aí muitos vão dizer assim, não, mas o processo de fabricação ele pode ser protegido, mas são coisas diferentes. Métodos, vamos pegar, por exemplo, um método cirúrgico, um método matemático ou um método terapêutico. Isso não pode ser protegido. Primeiro, porque é questão de saúde ou de criação intelectual para conhecimento educacional. E segundo, porque com o trancamento disso, com a criação do privilégio para que fossem protegidos, nós íamos barrar o crescimento do conhecimento global de forma gigantesca. Eu, quando escrevo um artigo científico, eu me baseio em outros artigos científicos. Então, se aquele artigo principal que eu estou me baseando para citar no meu, de forma correta, para não ser plágio, né?
se aquele artigo que tem ali o método descrito ali está protegido, eu não posso criar a partir daquilo mais desenvolvimento intelectual. Mesma coisa com o método cirúrgico. Eu descubro uma nova forma de criar um ponto de linha numa cirurgia que torna mais segura a cirurgia. Eu não posso impedir que aquilo seja aplicado em benefício comum em outras cirurgias. Então, por isso, métodos não são protegidos. A outra pergunta era, junto com a minha pergunta, tinha que além do método. Que é entre proteger a propriedade intelectual e licenciar ela, para que Não, os não, outros tinha mais paguem. uma, além do método, ele falou. A proteger o método ou apenas a descrição do mesmo. A descrição. Descrição também não, tá? Ideias abstratas também, a lei de direitos autorais, que é onde trata dessas duas matérias, a lei como é o número da lei? Agora me fugiu de 98, 96, a lei 9610 de 1998, ela já no início ali, ela já explica tudo isso dizendo que não é permitido. Por quê? Porque ideias são coisas que não são materiais, portanto, não são materiais, não podem ser protegidos, porque é uma coisa abstrata. Uma ideia, quando ela é posta em prática, por exemplo, um livro, aí essa ideia é protegida, mas a ideia em si, ela não pode ser protegida, porque eu estou com uma ideia de criar um determinado objeto. Vou proteger a minha ideia. Aí alguém vai lá e cria esse objeto. Mas não, mas a ideia é minha. Mas como é que a gente vai saber se essa ideia é tua? Como é que a gente vai saber se outras pessoas não tiveram essa ideia? Então, para evitar esse tipo de coisa, precisamos materializar a ideia, materializar a invenção para que ela seja protegida. A segunda pergunta é, Entre proteger e a parte de licenciamento de propriedade intelectual, para que os outros paguem para usar essa licença, ou no caso da holding ali, que não paga, sim, qual é que é o salto de complexidade disso? a complexidade ela pode ser dividida em duas etapas que são as seguintes. Primeiro é criar a proteção do ativo que já se tem. Então eu pego determinada ideia que eu coloquei em prática, eu pego a coisa, modelo de negócio, por exemplo, franquia, e eu vou fazer o registro e a proteção de todos os ativos de propriedade intelectual, a depender do tipo de negócio. Eu posso no negócio ter patente, eu posso no negócio ter registro de marca, eu posso ter registro de software, eu posso ter registro de desenho industrial, por exemplo, se eu desenvolvo embalagens. A complexidade é conforme o número de ativos de propriedade intelectual que o meu negócio gera. Essa é uma complexidade. A outra complexidade é o licenciamento destes ativos para terceiros. A complexidade de contratos de parceria ou de licenciamento absoluto. Não digo cessão, porque cessão é entregar totalmente a titularidade daquilo. Eu estou falando em licença, licenciar para que terceiros possam exercer negócio através das minhas invenções, dos meus ativos. Aí a complexidade passa a ser a de negociação, de, de boas práticas empresariais, de concorrência leal, né? Tudo isso envolve bons contratos de transferência de tecnologia. A própria lei de franquia, ela estipula que para se ter franquia, isso já no artigo 1º da lei de franquias, ela já diz que os ativos de propriedade intelectual do franqueador, eles devem estar pelo menos em processo de andamento, pelo menos em registro, em processo de registro. O que eu acho perigoso e temerário. Eu acho que deveriam tirar esse processo e colocar que deviam estar já concedidos os direitos de propriedade intelectual. Ah, Porque depois vai uma circular de oferta de franquia, que é um uhum. documento mais importante ainda do que o contrato de franquia, é a circular de oferta. E ali estão previstas as estipulações da propriedade intelectual e do seu uso e da delimitação, inclusive concorrencial, territorial, enfim. E aí chega lá na frente, o INPI, por exemplo, nega o pedido de registro de marca, nega o pedido de patente, nega o registro do software que porventura esteja sendo licenciado, né, como know-how daquela empresa. Então é muito perigoso. Então a É. complexidade é justamente essa de estipular o limite da licença, a sua valoração, evidentemente, se por royalties ou não, né, e o espaço territorial
e temporal como isso vai se dar. E aí a complexidade vai se dando conforme esses ativos vão se agrupando dentro do negócio. Ô, ô Bruno, você queria. Vocês começaram a falar de Quinto Império? Do que vocês estão falando? Foi uma conversa que a gente teve. Acho que a gente estava falando sobre literatura. A gente sempre gostou muito de falar sobre história. Inclusive, eu Exato. conheci o Jordano, me lembro até hoje o dia, que a gente fez um churrasco entre amigos e o Jordano chegou. Tranquilo, conversamos lá e eu não sei a que ponto nós chegamos que um dos que estavam conosco lá falou, cara, cada um conta uma história de alguma coisa. E aí, eu não sei se te lembra, o Gariba, o Gabriel, coisa de bêbado. Nós já estávamos até fumando um charuto. Até temos boas Hum, histórias fumando charutos, eu e o Jordano, exato. mais de algumas vezes. E aí, o Gariba, o Gabriel Pérez, que tem grandes chances de ser convidado para vir aqui também, só que esse tem agenda complicadíssima, contou a história do brinde. Eu contei a história de por que que a mão inglesa é o contrário, né? E aí o Jordan começou a contar muitas histórias em sequência. E aí, a gente sempre que se encontra, a gente tenta contar uma história de alguma coisa, do porquê de alguma coisa, sabe? Exato. E aí, a última vez que eu encontrei o Jordano, por acaso, né, que ele estava primeiro prestando um serviço de zelador no condomínio ali que ele tem o escritório dele, estava levantando umas placas, não sei o que ele estava fazendo, e fomos conversando até o escritório dele e ele me contou uma história sobre isso que chegamos no Quinto Império. Exato. E Jordana, agora Era. é o grande finale para a gente finalizar o episódio com essa história aí. Depois a gente te agradece de novo, bota nas redes, mas eu acho que essa que é onde teve o plot twist que eu falei, cara, o Jordana vai ter que vir nos contar essa história. Isso é. Aquele dia, na verdade, eu estava passando por uns cones derrubados, indo para o escritório ali, tem um bulevar. E aí eu fico extremamente incomodado que as pessoas passam como se nada tivesse acontecendo. E eu paro, não, vou levantar, vou colocar no lugar. E aí nos encontramos e começamos a falar. E o que trouxe a discussão foi que o Brasil, com esse hábito de se menosprezar, de se diminuir, e os brasileiros que têm o hábito também de achar que lá fora tudo é melhor do que no Brasil. E que isso pode ser, inclusive, uma herança da nossa colonização portuguesa do ponto de vista do brasileiro, porque do ponto de vista do português, o português tem raiva do Dom João VI, porque acha que o Dom João VI ele foi muito bom para o Brasil e não para Portugal. E nós daqui já achamos que não, que Portugal foi ruim para nós. E aí nós entramos no assunto do Quinto Império, porque eu me lembrei de uma passagem do Ariano Suassuna, no Em Roda Viva, e ele faz uma comparação incrível. Ele diz: o Dom João VI fugiu do Napoleão Bonaparte com toda a corte, pegou seus familiares, veio para o Brasil para fundar aqui um outro império, que era, segundo ele, inclusive, a realização do chamado Quinto Império, que era uma visão premonitória, digamos assim, de vários escritores, inclusive Padre Antônio Vieira, né, Fernando Pessoa fala isso em poemas, né, que seria um império que continuaria as grandezas do planeta, né? Além de outros que já existiram, como os persas, a Grécia, o outro, a Roma, o outro império, a Igreja Católica, o quarto império, e o quinto império, que seria o Brasil. E o Ariano Suassuna ele faz uma alusão muito bonita porque ele diz: a única vez que eu vi acontecer de um soberano fugir do seu país para salvar a sua nação e criar um outro império para dar continuidade foi na Eneida do Virgílio. Porque a Eneida do Virgílio ela é a saga do, do Ascânio, tá? Fugindo da guerra de Troia e vindo, aliás, do Ascânio não, do Enéas e do seu filho Ascânio, fugindo dos incêndios de Troia e vindo até a região da Itálica para fundar Roma. Então, de certa forma, os romanos, eles são tributários, eles são descendentes dos troianos, e durante toda a construção histórica,
a partir desta fuga da Guerra de Troia, que para Enéas não foi fácil, porque imaginem vocês, um líder receber uma indicação dos deuses dizendo saia, pegue as coisas e fuja, e naquela época um sujeito com honra ter que fugir ao invés de morrer junto com o seu império. Uhum. E aí veio Roma, foi construída nas Sete Colinas, né? Aquela história do Rômulo e do Remo, né? Que seriam trisnetos do Enéas. Roma surge como um grande império a partir de Otaviano Augusto, né? Porque até César não era império. Quando César morre em 44 a.C., que daí assume o seu sobrinho, o neto, Otávio Augusto. E Otávio Augusto encomenda esta obra para o Virgílio. Roma se transforma na grandeza que é e domina a Grécia. Domina toda a Grécia, a Magna Grécia, e vinga Troia através dela. Quer dizer, Troia é vingada através dela. Isso é uma coisa de uma genialidade incrível. E o que mais me incomoda é que todo mundo já ouviu falar da Ilíada e da Odisseia do Homero, mas pouca gente ouviu falar da Eneida do Virgílio. E a Ah, Eneida é justamente a nossa identidade como povo ocidental em legal. relação ao mundo. Porque a nossa língua é latina, inclusive. Exato. A gente até fala da Odisseia, né? Que a jornada do herói é realmente template. Esse negócio era estudado como Bíblia e decorado pelos estudantes, né? De alta cultura, de alta intelectualidade da época. Mas a gente não fala da Eneida, cara. A gente dificilmente fala. Eu mesmo, cara, nunca peguei na mão a Eneida, por exemplo. Mas é uma coisa que a gente precisa começar a prestar um pouquinho mais de atenção mesmo para a restauração da alta cultura, porque é em latim, cara. Exato, é lindíssimo. Não, e é em É latim extremamente. originalmente em latim, né? Porque a gente tem outras coisas traduzidas para o latim também, né? Mas a Eneida não, né? Voltaire dizia que quem nunca leu a Eneida do Virgílio no original não sabe o que é um poema belo de verdade. Eu Vai acredito. demorar um pouco para eu entender o que é um poema belo de verdade, porque o meu latim não vai tão longe. Agora, ela é de uma beleza e ela é muito parecida com a Ilíada e com a Odisseia. Só ao contrário. Ela começa como a Odisseia, termina como a Ilíada, com as guerras, né? Tanto que em alguns momentos, por exemplo, quando passam por Sila e Caríbides, quando passam pela ilha do Ciclope Polifemo, os lugares onde o Odisseu passou, o, o, o Enéas também passa. Inclusive, o Enéas passa pela ilha de Ítaca antes do Odisseu chegar a Ítaca, antes dos vagalhões de Poseidon que tiram o Odisseu de Ítaca. Quer dizer, claro que nós temos que diferenciar o seguinte: a Ilíada, a Odisseia, não se sabe quem escreveu, né? Talvez tenha existido Homero, ao passo que a Eneida nós sabemos, foi Virgílio que escreveu, foi uma obra encomendada por Otaviano Augusto, e Virgílio foi lá e escreveu para quê? Justamente porque os romanos estavam precisando de uma identidade. Quem é que nós somos, afinal de contas? De onde é que nós viemos? E essa a ausência, essa é a necessidade que nós brasileiros temos e que esse ódio contra Portugal nos faz perder. Nós não temos uma família real. Nós não temos uma grande guerra como tiveram os Estados Unidos contra o colonizador. Nós não temos uma história do brasileiro para contar. Não, aqui nós rompemos, aqui nós começamos. Nós viemos de Portugal, nós vamos fundar o Quinto Império, né? Nós somos uma continuação de algo grandioso. Não, nós rompemos com Portugal, né? A nossa república foi um golpe contra o nosso último imperador, já começou como um golpe, Floriano foi, né? E nós não temos essa identidade como um povo guerreiro, porque guerra unifica. Guerra é o que traz bravura a um povo, orgulho a um povo. É. Então, esse é o meu lamento em relação à história do Brasil comparada com a história do mundo, né? Porque era para nós estar agora unido e tomando a França. Bem porque para fechar o ciclo, Fechar o entende? ciclo, pegar de volta, Nós exatamente. temos que pegar a França, É. Temos que ir lá chegar pegar a lá França. e terminar com isso. Gil, a gente está chegando no nosso final. A gente tenta manter em 40 minutos normalmente o episódio, mas maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado pelo teu conhecimento, teu tempo. Uhum. Sempre muito bom ter os amigos próximos nesses momentos também, né?
de trocar uma ideia. A gente brinca que esse podcast aqui ele é feito não só para audiência, mas principalmente para mim e para o Léo, para a gente É aprender. interessante. Sabe que eu tinha uma. Toda segunda-feira eu tive durante 2 anos com dois amigos. Toda segunda-feira a gente se reunia às 7 da manhã para falar sobre filosofia ou literatura. Então, por exemplo, vamos pegar o Príncipe do Maquiavel, vamos destrinchar de cabo a rabo, vamos. E às vezes tema livre também, né? Porque Sim. a gente tem um conhecimento, o conhecimento ele é limitado às nossas barreiras. Nós somos, digamos, como um Nelore dentro do brete. O Nelore tem um campo vasto, né? O touro Nelore, ou qualquer raça, Angus, enfim. Ele enxerga todo aquele campo verde, mas está dentro de um brete. Pelo menos quando outras vacas ou touros entram no brete, ele pode não ter ido até o campo, mas ele teve outras visões que vieram até ele, né? Então, quando a gente não pode circular o mundo com uma compreensão única, juntando compreensões, a gente cresce como indivíduo, porque expande o conhecimento. Não, perfeito. A gente chama isso de terapia grátis aqui. Nossa sessão de terapia grátis toda quarta-feira de manhã. Ah, é muito bom. É muito bom, cara. Obrigadão Eu aí. que A gente vai, agradeço vocês. se tu quiser anunciar tuas redes, alguns projetos que tu tenha também, que a gente possa acompanhar. É, Sempre muito bom. cara, eu assim, ó, eu tenho a Lamarca Marcas e Patentes, que agora em outubro vai fazer 15 anos, propriedade intelectual, marcas, patentes, registro de software, desenho industrial, todos os ativos, contratos de transferência de tecnologia, todos os ativos de propriedade intelectual, e ela é o meu braço de propriedade intelectual, né? E o escritório que eu tenho, que é voltado para o direito empresarial, direito societário principalmente, né? Que é hoje uma dor muito grande do empresário, é conseguir se organizar enquanto empresa formal e também com investidores, né? Acordo de sócios, tudo isso é uma coisa bem complicada e que tem bastante deficiência no mercado, né? E todas as outras áreas do direito também civil. Agora, se eu fosse fazer um conjunto assim do que realmente eu poderia ajudar, seria essa parte da estruturação empresarial segura. Vamos analisar e vamos ver não só daqui para frente, eu quero tirar um. Não, vamos analisar os contratos, como é que eles estão, se existem boas cláusulas, porque eu costumo dizer que o contrato social ele é que nem um casamento, a gente tem que pensar no pior. Na hora da separação é que a gente vai usar o contrato social ou acordo de sócio, né? E é isso aí, as minhas redes sociais são o Instagram, adv.jordano D'Artagnan, Onde tem o tem meu bastante LinkedIn fofoca também, empresarial, produzo bastante estudo de bastante caso. conteúdo, É bom conteúdos mesmo. práticos, né, contando o que aconteceu, o que deveria ter sido feito, né, é a minha rede principal. Perfeito. Obrigadão, cara. Sem palavras. Se tiver alguma última pergunta ou consideração, Léo? É para mim? Isso. Não. Jordano, obrigado, cara. Valeu pelo tempo. Obrigado pela disponibilidade também. O Bruno já tinha falado de você já fazia, cara, uns bons 15, 20 dias. Eu estava ansioso para esse episódio e foi realmente muito bom. Obrigado. Obrigado. Também gostei muito. Tá aí, querido. Fiquem bem. A partir de sábado temos os cortes e talvez a gente tenha novidades. É sempre Tá deixar esse ótimo. mistério aí para as próximas semanas. Grande beijo, fiquem bem. Ok. Tchau. Um abraço.